Olá, um abraço para você que está sempre ligado nas plataformas digitais da Itatiaia. E este meio de semana é marcado por Libertadores. O Galo começa a respirar o torneio de clubes mais importante da América do Sul. E para falar sobre esse sorteio, ao meu lado esquerdo, Emerson Romano, do meu lado direito, Nath Fiuza. Vamos falar do cara bobo, mas que o Romano não se sinta ofendido de forma alguma, Nath Fiuza. Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Um abraço para você, para o Romano, quem está nos acompanhando aí nas redes sociais da Itatiaia. Um adversário tranquilo, ao meu ver. Apesar de que já tinha dito em outras oportunidades que todos os adversários que o Atlético pudesse enfrentar nesta fase agora da Libertadores eram inferiores a ele tecnicamente, pensando elenco, né, qualidade individual de cada uma das peças, existiam alguns times que poderiam ser aquelas famosas ciladas, né? Principalmente envolvendo a altitude de alguns estádios, que a gente sabe é sempre um fator que dificulta a vida dos times brasileiros que não estão acostumados a jogar nessas condições. O Atlético conseguiu fugir disso, vai enfrentar um time, então, da Venezuela, que tem um estádio ok, numa altitude também ok, mas é um time que exige também algumas atenções. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas acho que dentro dos que eram possíveis, não foi uma escolha ruim e ainda a chance do Cudê ter mais tempo para estudar esse adversário, já que já é um time que já está definido. Romano, então, Atlético estreando dia 22 de fevereiro, nesta fase preliminar da Libertadores. Você fez um estudo bem bacana, né, dos times. O que você descobriu sobre o cara bobo, cidade? O que você tem para passar para o torcedor do Galo que desconhece o adversário na Libertadores? Pois é, até para a gente poder explicar que a terra natal do Henrique André, brincadeira, é o seguinte: Carabobo é uma região, como se fosse um estado dentro da Venezuela, tem Minas Gerais, tem o estado de Carabobo. E fica a cerca de 120 quilômetros da capital Caracas, então, ou seja, a logística não vai ser tão complicada, porque quando a gente fala em logística da Venezuela, e até mesmo na Colômbia, é como se a gente, por exemplo, tivesse a capital Belo Horizonte e fosse jogar numa região mais remota, como já aconteceu outras vezes, de em jogos na Colômbia, você passou por isso na Libertadores desse ano, e você a 120 quilômetros de Caracas te dá uma tranquilidade maior, você vai descer na capital e vai poder fazer a sua logística. Acho que duas vantagens são fundamentais para o Atlético nesta questão. Primeiro, por ser a 120 quilômetros da capital, você já consegue fazer a sua logística, o seu planejamento. É uma cidade, uma das maiores da região, fica ao lado de um lago que tem mais de 340 mil quilômetros quadrados, né? E justamente o nome é Savana das Águas, que seria Carabobo, esse nome é o nome indígena, assim como no Brasil. Lá também tem regiões e cidades com nomes indígenas, então é uma situação interessante. É um time que foi fundado, é muito novo, há 25 anos, e participou de três Libertadores. 2017 perdeu para o Júnior Barranquilla da Colômbia, 2018 para o Guarani do Paraguai, 2020 para o Universitário do Peru, terceiro colocado esse ano no campeonato, terminou o campeonato em terceiro, já iniciou a sua pré-temporada, fez algumas contratações, mas também manteve alguns jogadores considerados interessantes. Ô, Henrique, e Oi. falando sobre jogadores, tem 2 nomes que são interessantes da gente observar. O primeiro deles é o Francisco Flores, que é um meia de 32 anos. Ele é um jogador que tem passagens pela seleção da Venezuela, já é um cara mais veterano, é um dos principais nomes desse elenco do Carabobo. Ele foi capitão do Sul-Americano ou do Mundial, se não me engano, de 2009, sub-20. Isso, São ele é um cara. 16 jogos com a São camisa da 16 seleção jogos com a venezuelana. camisa da seleção venezuelana. Além disso, ele já participou de muitos jogos da primeira divisão do campeonato venezuelano, rodando por várias equipes diferentes. E o segundo jogador, esse aí é mais novo, é o Kevin Viveiros, que terminou a última edição do campeonato venezuelano como artilheiro, com 21 gols, um atacante de velocidade. E a gente tem informações, né, Henrique, você coletava também mais cedo, ele ainda é uma incógnita, se permanecerá para o time ou não. Mas ficando, são 2 jogadores que mais chamam a atenção nesse elenco, que é treinado o técnico do Carabobo, vou pegar o nome dele aqui, Juan Domingo Tolizano. Ele é um técnico muito bem avaliado dentro da Venezuela. Pois é, ó, eu conversei com o Luiz Vilches, ele é um repórter setorista do Carabobo e ele passou muita informação, né, Romano? A gente estava compartilhando É. aqui. Ele falou do Kevin, o Kevin Viveiros, que a Nath citou, ele pode se transferir para o Deportivo Cali da Colômbia. Então o Atlético pode enfrentar o Carabobo sem ser o principal atacante, né, o artilheiro. E também, Romano, você falou da cidade, da logística. Uma informação que a gente recebeu é que ainda não se sabe se o Carabobo vai poder jogar no seu estádio, né, no Verdade. Misael Delgado.
Nas últimas 2 edições de Libertadores, ele jogou em Caxamay, no estado Bolívar, e no Metropolitano, no estado de Mérida. Então ainda há essa indefinição. Então o Atlético com certeza vai querer correr atrás para saber o mais rápido possível onde vai jogar. Mas ainda tem essa indefinição em relação ao local do jogo. Vamos trazer mais uma curiosidade aqui. Vicente Arruda foi zagueiro do Cruzeiro nos anos 60. E hoje, o filho do Vicente Arruda, ele é técnico das categorias de base do Carabobo. Então tem essa ligação também com Minas Gerais. Legal, né? Muito legal. E tem um detalhe, você falando da logística, só voltando um pouquinho, ele tem o Carabobo tem um estádio, eu acho que para capacidade de 14 mil pessoas. Isso. Então, como o Atlético... Já Carabobo no estádio? O grande Estádio nome, Misael Delgado. Pois é, o grande nome de clube nesta fase da Libertadores é o Atlético. Então, ele vai querer levar para um estádio maior, ele vai querer levar para ter mais público, tem o atrativo do Hulk, por exemplo. Então, tem agora o Eduardo Cudê, o futebol argentino tem uma penetração muito grande. Então, eu acredito que por isso é que ele vai tentar levar para algum estádio que seja maior. Aí também tem que tomar cuidado com a logística. Quanto mais ele levar para o interior, mais complicado é a logística. Antes da Nath falar aqui, Nath, só mais uma curiosidade, o goleiro, Orlando Mosqueira, ele joga na seleção do Panamá. E também esteve na 2ª divisão da Turquia. Mais informações aqui, ó. O lateral direito, Juan Davi Cuesta, ele é colombiano e foi levado, né, pelo clube venezuelano. Ele jogava na 3ª divisão do Paraguai e foi eleito o melhor do campeonato. Então, eles têm lá, Romano, também um esquema, né, eles dizem de Big Data, que é de apuração, né, seria aqui são as estatísticas, Os né? scouts, É o né? Siga do Dica de Galo, por scout. exemplo, né? É o Siga do Atlético, é o scout. Eu só acho o seguinte, a gente não pode levar muito pelo lado de, poxa, mas o cara saiu da 3ª divisão do Paraguai. O outro jogou na 2ª divisão da Turquia. Aí que mora o perigo. Aí é que tem as armadilhas. Porque uma coisa que o Atlético, na minha opinião, não sei se a Nath concorda comigo, vai ter que ter muito clara na sua cabeça o adversário a ser batido será o Atlético. O Atlético, de todos os clubes dessa fase, tanto da primeira fase da pré quanto da segunda, é o melhor ranqueado da Conmebol. 11º, né? Em termos de comparação com o Carabobo, por exemplo, eles ocupam a posição 183. Pois Não sei é. nem como fala isso em número... 187º. Terceiro. Isso. Então o Atlético está simplesmente a 172 posições acima, para você ter uma ideia. Então tem que tomar muito cuidado, porque as armadilhas e pegadinhas dessa fase da Libertadores estão aí. Eu acho que existe uma questão que é o seguinte, para o Carabobo e para todas as outras equipes que estão disputando essa fase que o Atlético poderia ter encontrado, é o jogo da vida. Primeiro porque eles têm o objetivo, a pré-Libertadores que a gente chama, é o máximo que eles conseguem chegar. O Atlético está disputando a pré-Libertadores nesse ano, mas tem um histórico de já participar mais das fases de grupos, de ser cabeça de chave. Esses times não. A pré-Libertadores para eles já é um prêmio gigantesco. Então eles encaram esse jogo como o jogo da vida. E o Carabobo, nas edições que participou anteriormente, nunca conseguiu passar dessa primeira fase, dessa fase preliminar. Então é um desafio gigante. Então, para o Atlético, é um adversário numa caminhada rumo a um possível título, porque o Atlético tem elenco para brigar pelo título. Para o Carabobo, é o jogo da vida. Então, o Atlético tem que ter isso em mente. Porque o favoritismo, que o Atlético tem amplo favoritismo contra o Carabobo, precisa ser provado dentro de campo. E aí tem algo que pode, de certa forma, criar uma preocupação, ou o Carabobo pode explorar como uma facilidade para eles, um calcanhar de Aquiles do Atlético, que é o fato do trabalho do Cudê ser novo. Exatamente. E o Atlético Esquema já de terá... jogo diferente, totalmente diferente. Exatamente. E o Atlético já terá esse desafio no final de fevereiro. Considerando aí, vamos ter mais ou menos, o Campeonato Mineiro começa no dia 21, o Atlético estará jogando há um mês, de forma certinha mesmo na temporada, retirando a fase de preparação, que a gente sabe que jogo é jogo, treino é treino. Então o Atlético estará disputando o Campeonato Mineiro há um mês. Ainda será um trabalho recente do Cudê. As ideias estarão ainda sendo assimiladas pelos jogadores. Até a chegada de jogadores também. O Carabobo pode, de certa forma, tentar explorar isso. Olha, é um time que passou por mudanças, veio um técnico que, por mais que tenha um DNA ofensivo, que já é a identidade do Atlético nos últimos anos, tem um estilo de jogo diferente, uma filosofia diferente. Chegaram jogadores nesse elenco que precisam também serem adaptados ao grupo.
Então o Carabobo pode tentar explorar isso. E o Atlético tem que deixar tudo isso de lado e utilizar da qualidade dos seus jogadores para passar de fase. Tá certo. Ó, e você que tá ligado na Itatiaia, a gente vai ter uma entrevista hoje exclusiva com o Federico Rojas, que é o gerente de futebol do Carabobo. Ele fala sobre a expectativa, né, para esse duelo contra o Galo. Aliás, que gentileza dele, né? Pô, o cara, gente boa, atendeu a gente, mó educação. Ele- Até ele falou assim: ó, se precisar de dica pra hospedagem, pra rotas aqui quando chegar na Venezuela, pode contar comigo. Já pensou alguém do Atlético da diretoria fazendo isso? Bem Eu legal. não vejo. Sinal que vocês vão ser bem recebidos lá. É, ele vai ser seu amigo a partir de agora. Pois é. Ô, Nath, encerra essa live, esse bate-papo nosso aqui, mandando um abraço pro torcedor do Galo. Um abraço pro torcedor atleticano que tá sempre ligado conosco. Curte, hein? Tem que curtir o vídeo, senão a gente não grava mais. Curte o vídeo, compartilhe também nos seus grupos aí de atleticanos. Quero todo mundo bem informado sobre quem é o Carabobo. Despede aí, Carabobo. Tô aqui ao lado do cara bobo, que me convidou, muito legal participar. E o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal da Itatiaia, se inscreva, ative o sininho, porque vídeos como esse você vai curtir e vai saber na hora. Assim que o sininho for ativado, ele vai te dar o alerta e você vai acompanhar tudo de primeira aqui na Itatiaia. Pelas redes da Itatiaia, pelo Dial, você fica sabendo de tudo e, óbvio, a Itatiaia vai estar lado a lado com o Atlético nessa campanha da Libertadores. É isso aí, La Glória Eterna. Um abraço.